Olá, crianças, como vão, meus juniores aqui da Miniban? Estamos de volta para continuar o estudo das nossas histórias sobre os reis de Israel, agora reis de Israel e de Judá, né? O reino foi dividido, nós vemos na última aula que agora o reino foi dividido em dois: Reino do Norte, Reino do Sul, Reino de Judá, Reino de Israel, e as coisas agora vão ficar mais complicadas. Vocês se lembram que na última aula nós falamos do Roboão, filho de Salomão, que assumiu o trono de seu pai e não foi tão sábio quanto ele, quanto o pai Salomão. Acabou escutando o conselho dos mais jovens como ele, e não dos mais velhos como devia, e continuou cobrando impostos altos, até mais altos do que da época de seu pai, fazendo com que o povo se revoltasse e o reino fosse dividido. E a outra parte do reino agora seria então administrada, liderada, reinada pelo Jeroboão. Vai passar um tempo agora, crianças. Depois de um tempo, vai surgir um novo rei, um rei que agora vai agradar a Deus. Esse rei será o neto de Roboão, bisneto de Salomão, será o rei Asa. Vamos ler aqui no livro de 2 Crônicas, abram as Bíblias de vocês. 2 Crônicas, eu vou ler os primeiros versículos do capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá, Jeroboão sobre Israel e Abias sobre Judá. 3 anos ele reinou em Jerusalém. Agora eu vou lá para o 14, também versículo 1. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Agora o primeiro do capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o profeta, filho de Oded, e este saiu ao encontro do rei Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo o Judá ouçam-me também, e Benjamim e Judá. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Então foi uma profecia. O profeta entregou esse recado para o rei Asa, para as suas 2 tribos, as tribos que ficaram com ele, as tribos de Judá e de Benjamim, de que enquanto eles fossem fiéis a Deus, Deus estaria com eles. Nós vemos aqui na nossa lição dessa semana que o rei Asa vai ser um rei que vai estabelecer o culto, vai fazer com que as pessoas se voltem para Deus, e isso vai trazer um período de paz, um período de tranquilidade, sem guerras, sem invasões, sem os inimigos incomodando o povo, porque Deus estava os protegendo conforme eles estavam sendo fiéis, tá bom? Aqui na lição diz assim, e por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, ele deixou que os achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. 2 Crônicas 15:15. Então, como Deus estava feliz, estava se agradando da atitude de Asa, ele fez com que o reino todo tivesse um período grande de 10 anos de tranquilidade. Porém, do outro lado, as coisas já não estavam tão bem assim. Lá no Reino do Sul, as coisas não estavam legais. Ou melhor, Reino do Sul, vamos colocar aqui para vocês entenderem? Às vezes até eu mesmo me confundo. O reino foi dividido, as coisas ficaram confusas. E eu trouxe aqui para vocês 2 livros dourados, que nós vamos então transformá-los agora a cada semana no livro dos reis. Reis de Judá, reis de Israel. A cada semana nós vamos aqui colocando os reis que nós estamos estudando, tá bom? Eles estão só começados, porque nas próximas aulas é que nós vamos colocando aí os reis que forem se passando. Vamos colar aqui para a gente poder entender melhor e não confundir. O reino de Israel era o reino do norte.
Sua capital era Samaria. E com ele estavam as outras tribos que não quiseram ficar com Roboão naquela época, tá? Vou tirar de dentro do outro livro aqui. O reino de Judá. O reino de Judá era o reino do sul. Sua capital era Jerusalém. E ele era formado pelas tribos de Benjamim e Judá. Ok? Essas são, então, as divisões que aconteceram. Israel, reino do norte, capital Samaria, e todas as outras tribos, as 10 tribos, né, ficaram com Jeroboão na época, são então do reino de Israel. Judá é o reino do sul, sua capital era Jerusalém e faziam parte dele as tribos de Benjamim e Judá. Vocês se lembram que Israel foi dividido em 12 tribos, lembram-se disso? Lá no deserto, né, quando eles dividiram ali as tribos para que eles pudessem assumir a terra que depois Josué conquistaria, essa terra seria dividida entre essas tribos, e as tribos tinham os nomes de quem? Vamos ver quem se lembra? Os nomes dos filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, não é? Na verdade, José recebeu dupla honra. As tribos não levaram, nenhuma tribo levou o nome de José. Em compensação, 2 levaram nomes de filhos de José. Benjamim era um deles e o outro era Manassés. Então, as 12 tribos faziam parte do reino de Israel. Porém, nesse período agora, depois da morte de Salomão, o reino será dividido e uma parte continuará com o nome Israel, porém terá uma nova capital, que é a Samaria, e a outra parte continuará com a capital Jerusalém, mas o seu nome agora será Judá, porque a tribo principal que ficou fazendo parte dele foi a tribo de Judá, tá bom? Só que a maioria das tribos ficaram do lado de cá, ó, 10 tribos aqui e 12 aqui desse lado. Porém, agora, durante toda essa parte da história, nós vamos ver que a maioria dos reis não serão legais, a maioria dos reis não serão obedientes, serão pagãos, serão incentivadores do paganismo, da idolatria, e se o líder não dá bom exemplo, é claro que o seu povo, né, os seus súditos vão acabar fazendo o que ele também faz. E o povo acabou se perdendo, se esquecendo de Deus, se esquecendo do Deus que os tirou do Egito, os fez atravessar o Mar Vermelho, os fez serem alimentados no deserto, os fez reconquistarem a terra através das batalhas com Josué. E esse povo então se esqueceu de todos esses grandes feitos que Deus ali proporcionou para eles. Deus cuidou deles o tempo todo e o povo estava sempre esquecendo das coisas que Deus tinha feito e se voltavam para os deuses pagãos. Asa fez então com que o povo se lembrasse das coisas que Deus fez o povo se voltar para a lei novamente, estudarem a lei de Deus, a cultuarem a Deus novamente, e isso alegrou o coração de Deus, trazendo para eles um período de paz. Trouxe aqui até uma bandeira branca, ó, para a gente poder representar essa paz. Vocês sabem, né, que a bandeira branca simboliza o quê? Paz. Olha aqui, ó. Vocês podem sempre ver em filmes, séries, desenhos, que quando, durante uma batalha, alguém balança uma bandeira branca, quer dizer que está pedindo paz, uma trégua, chega de guerra, chega de confusão, chega de briga, certo? E essa bandeira branca simboliza isso, um período de paz que o rei Asa conseguiu, então, por causa da sua obediência, de ter feito o povo se voltarem novamente para Deus. Esse, então, o reino de Asa, o reino do sul, fez com que o povo ficasse prosperando durante esse período aqui de Asa, porque vão vir outros reis depois que não serão tão legais.
E esse daqui já ia de mal a pior, porque estava adorando outros deuses. O que quer dizer idolatria? Vocês já são grandes, os juniores já sabem bem que a idolatria significa você adorar, idolatrar outras coisas que não o nosso Deus. Amar outras coisas em primeiro lugar mais do que a Deus. Tem gente que idolatra o seu videogame, tem gente que idolatra o seu time de futebol, tem gente que idolatra um cantor, uma banda, um artista, um youtuber. Tem gente que é louco, é tiete, ama, faz qualquer coisa por uma dessas coisas que eu citei, mas não faria nada por Jesus, não faria nada por Deus, ou mesmo pelo seu próximo, como Deus diz, para fazermos algo pelo próximo como se fizesse para ele mesmo. Então essas pessoas são idólatras. A idolatria não é apenas quando você se ajoelha ou você faz a sua prece, a sua oração diante de uma imagem, de um santo, de um Deus. Não é só isso. Existem coisas, objetos, outras pessoas também, que você também pode idolatrar e colocar acima de Deus dentro do seu coração. E isso é idolatria. A asa então faz as pessoas se voltarem para Deus e verem que Ele está em primeiro lugar, que Ele é o Deus único, que Ele é o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, o Deus de Israel. E essas pessoas então receberam a recompensa de estarem vivendo um período de paz por causa de um líder bom. A Bíblia diz que o povo se alegra quando o justo governa. Então, se o rei era um bom rei, os súditos então usufruíam, se alegravam por causa desse rei que estava trazendo essas benesses para o seu povo, ok? Vamos ver então o que significa a palavra paz na Bíblia. Quem já ouviu falar a palavra shalom? Shalom quer dizer paz, é a palavra em hebraico que os hebreus, os judeus, usavam e usam até hoje para cumprimentar as pessoas. Shalom, isso quer dizer paz, por isso que nós cristãos nos cumprimentamos com paz, graça e paz, a paz do Senhor, paz de Cristo. Tudo isso a gente usa como cumprimento porque nós desejamos a paz para o outro, porque a Bíblia nos ensina a viver a paz, viver em paz com todo mundo. Se você, junior, não é uma pessoa que costuma viver em paz, se você é uma pessoa que está sempre de briguinha, arrumando confusão na escola, ou mesmo brigando com seus pais, com seus irmãos, se você é uma pessoa que gosta mais de confusão do que de tranquilidade, você não está seguindo o caminho correto, não está seguindo o caminho de Deus. Deus nos ensina a viver em paz. A Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos, viver em paz com todo mundo, procurar viver em paz. Tem gente que não gosta de paz, mas aí a gente se afasta. Fica longe para evitar confusão. Se as pessoas com quem você convive são pessoas que arrumam confusão, você está andando com pessoas erradas. Se os seus pais são do tipo que arrumam confusão no trânsito, brigam com a vizinha, brigam muito entre si também, estão evitando serem pessoas de paz, que é o que Deus deseja de nós. O que a gente deve evitar é a confusão. Paz é o contrário de guerra. Então, nós devemos viver em paz. A única guerra que nós devemos entrar é contra o inimigo de Deus, Mas só que quem guerreia por nós contra o inimigo é Deus. É Deus quem guerreia por nós contra ele, porque nós mesmos não temos forças para guerrear contra Satanás se não for pela força do nome e do sangue de Jesus Cristo, entendem? Então a única batalha que nós entramos é essa, contra as coisas espirituais, mas é porque nosso Deus vai na frente, assim como a arca ia na frente do seu povo durante as batalhas. Em cada batalha, o exército de Israel, o exército de Deus, sempre tinha a arca na frente carregada pelos levitas, os sacerdotes, para que pudesse, então, a presença de Deus, que era representada pela arca, ir na frente. E assim eles venciam as batalhas. Então, procurem viver em paz, porque a paz é algo que é um fruto do Espírito Santo, é algo que o cristão deve ter praticamente em primeiro lugar. Só tem paz quem tem amor pelo próximo. Se você não ama a Deus e não ama o seu próximo, você realmente não vai conseguir viver em paz. Vai sempre viver perturbado, atormentado, viver em confusão, vai estar sempre querendo brigar, sempre de mau humor, sempre pavio curto, sempre perdendo a paciência, briga na escola, briga na rua, briga no futebol, briga no esporte que você faz, briga com os pais, briga com os irmãos, e aí fica difícil você ser uma pessoinha que agrada a Deus e um dia vai morar no céu, que é um lugar
de paz, não é? Então eu quero pedir a vocês que tentem viver em paz com todos. E quando houver alguma confusão, lembre-se de pedir perdão, de se desculparem, porque Deus é um Deus de paz. Nós devemos ser um povo de paz. Não fiquem brigando na internet, sabe aqueles críticos de internet, os haters, as pessoas que estão sempre arrumando confusão, criticando todo mundo? Isso não é de Deus. Fuja desse tipo de confusão. E se te provocarem, não responda. Deixa pra lá. Lembram que Jesus dava outra face se alguém batesse no rosto dele? É claro que isso é muito difícil da gente fazer, mas a gente evita a confusão, a gente ignora quem provoca para que a gente possa ser uma pessoa de paz como Jesus pede que nós sejamos. Ok, crianças? Deixa eu ler aqui esse trechinho para vocês. A guerra é o oposto de paz. E a única maneira de vivermos em paz é quando o nosso coração está cheio de amor. Quando amamos a Deus, amamos aqueles que estão à nossa volta e vivemos em paz. Como são seus relacionamentos? Eles são marcados pela paz ou pela ausência dela? Pensem, reflitam. Talvez haja pessoas na sua vida com as quais você tenha alguma dificuldade de convivência. Talvez elas incomodem, né? Ou até mesmo o persigam. Você pode reagir de forma a ter um relacionamento conturbado com essa pessoa, ou você pode agir como um filho de Deus e discípulo de Jesus, sendo vigilante e procurando a paz. Manter a paz é algo que só conseguimos por meio de Jesus, pois Ele é a nossa paz. Jesus diz que Ele nos dá a paz dele, entendeu? Então, se você tem Jesus no coração, a paz dele também mora no seu coração, está sempre com você e você foge das confusões. Nas próximas aulas nós vamos continuar vendo quais serão os reis de paz, os reis de guerra, os reis fiéis a Deus e os de confusão. E vamos ver qual será o destino desse reino dividido agora e o que vai acontecer daqui para frente, ok? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por mais esse momento de aula. Te pedimos que os nossos juniores, os nossos pré-adolescentes consigam ser aí jovenzinhos de paz, que evitam confusão, evitam briga na escola, na internet, nos lugares que frequentam ou mesmo em casa, que consigam viver em paz com seus irmãos, com seus pais e que em nome de Jesus a paz seja um fruto do Espírito na vida e no coraçãozinho dos nossos alunos. É o que nós te pedimos nesta noite, ou manhã ou tarde, não sei que horário eles estarão assistindo, mas que eles sejam de paz, que eles sejam cristãozinhos aí, seguindo o teu exemplo, o exemplo de Jesus Cristo que seguiu a paz com todos, mesmo aqueles que o perseguiam, mesmo aqueles que o maltrataram. O Senhor Jesus sempre fez tudo para viver em paz com essas pessoas, amou, ensinou essas pessoas e morreu por todas elas, por todos nós. Que a gente seja exemplo para os nossos filhos, os nossos alunos, de pessoas que procuram a paz e não a confusão, a tranquilidade e não a guerra. Em nome de Jesus, amém. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Façam as atividades do nosso site da igreja e não deixem de viver em paz com todos, tá bom? Com a vizinhança, com os colegas da sala de aula, com os pais, com seus irmãos, tá bom? Façam aquilo que Jesus nos ensina, viver em paz com todo mundo, porque a paz é um fruto do Espírito e nós que somos de Cristo devemos ter os frutos do Espírito aí, ó, frutificando, brotando, crescendo, germinando no nosso coração para a gente distribuir para outras pessoas também, ok? Beijo para vocês e até a próxima aula.